Olá pessoal, essa é a nossa penúltima aula sobre os 7 pecados capitais. Nós que estamos na segunda parte do pecado inveja, e na próxima quarta-feira nós vamos então encerrar trabalhando uma conclusão aí, relacionando alguns aspectos com as bem-aventuranças e com as virtudes também. Nós falamos então sobre a questão da inveja em nosso último contato, que é não querer ver o outro, aquilo que o outro tem, e pontuamos aí alguns graus, né? Por exemplo, o aspecto físico da inveja, desejar os bens temporais, o aspecto mental, o desejar ter o conhecimento da pessoa, o aspecto espiritual, né? Invejar as virtudes do seu próximo, e também, por fim, um grande aspecto que tem a ver com o entristecimento por essa virtude. Depois disso, nós então trabalhamos um pouco as características do invejoso e, basicamente, a nossa aula foi trabalhando essas características. E aí paramos nas filhas da inveja, que são elas a murmuração, a detração, o exultar com as adversidades do próximo, a aflição com a prosperidade alheia e o ódio. Esse, então, é o assunto dessa aula de hoje. Nós vamos ficar e vamos trabalhar especificamente sobre as filhas da inveja e pensando aí também em antídotos para combater a questão da inveja. Ora, aquele que diz crer e inveja, na verdade, crê em algo ou em alguma justiça absoluta, que não é absoluta, né? Pelo contrário. Então você acredita, diz acreditar, mas de alguma forma a ideia de justiça para você ela não é absoluta. Então por isso a gente pode afirmar que quanto menos uma pessoa é grata, mais inveja ela tem. Então existe uma relação inversamente proporcional ou inversamente proporcional entre inveja e gratidão. Então esse é o ponto central. Quanto menos uma pessoa é grata, mais inveja ela tem. Quanto mais uma pessoa é grata, menos inveja ela tem. Então, o princípio é precisamente, falando das filhas da inveja, impedir a glória alheia, que é o que entristece o invejoso. É a glória do outro é que me entristece. E isso eu vou fazer, como eu impeço a glória alheia, diminuindo o bem do outro, falando mal desse outro. Então eu vou diminuir as qualidades, os seus bens, ou vou diminuir o falar mal dele mesmo. E eu posso fazer isso de forma disfarçada, pela murmuração, que vem do latim sussurratio. A ideia é de fofoca, e abertamente pela detração. Então, como é que eu falo mal? Primeiro usando a murmuração e depois a detração. Então, as duas, murmuração e detração, são filhas da inveja. A fofoca, ou essa transmissão mal intencionada de informações, é uma das redes mais importantes de preservação e transporte de rancor. Nós temos então, quando falamos sobre a murmuração, o sussurrátio ou a fofoca, nós podemos falar de 3 figuras aí na linhagem do Velho Testamento, na perspectiva rabínica, judaica, muitas vezes. Nós temos o repassador de histórias, que é o Reshil, ou Reshil, é aquele que repassa falsamente, né, de forma involuntária, as informações segundo os seus próprios interesses. Então, esse repasse falsamente involuntário de informações comprometidas com interesses escusos é o que nós chamamos ou podemos chamar
do repassador de histórias. Levítico capítulo 19, verso 16 diz: não andarás como mexeriqueiro, essa é a palavra rexil, entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Então, o exemplo disso, esse repasse involuntário, a gente poderíamos dar falando daquelas pessoas que dizem, quem diria que fulano seria o que é hoje, né? Ou então diz, não quer nem lembrar o que aconteceu com fulano, com a cicrana, e depois relata. Então é um repassador de histórias e um repassador de histórias caracterizado com a ideia involuntária, né, daquilo que ele está repassando. Segundo, ainda na murmuração ou na fofoca, nós temos o que alguns judeus, os rabinos, chamam de Lashon Hara, que é a má língua. A má língua fala daquela atitude do indivíduo que transmite uma informação verdadeira, mas com intenção de difamar. Então, o indivíduo diz: Fulano fez isso e aquilo. Então, é uma informação verdadeira, só que a ideia é difamar essa pessoa. Então, é a má língua, como se diz. Depois nós temos o caluniador, que ele já, então, se enquadraria na segunda filha da inveja, que é a detração. O caluniador é mais fácil, ele é chamado de Hamotzi Semha, é alguém que propaga uma mentira em relação a outra pessoa. Então, isso é mais direto, né? Então, eu tenho aí essas três figuras falando da murmuração, da fofoca, seja em relação a Deus, seja em relação ao outro, né? Essa transmissão mal intencionada de informações. Eu tenho um repassador de histórias, que é aquele que repassa falsamente essas informações de acordo com os seus interesses, né? Então, a ideia é daquela gente fala assim, nossa, vamos orar pela fulana, que a filha dela ficou grávida e etc. Então, alguém que quer repassar uma história mesmo com, às vezes, uma ideia de bondade por trás. A má língua, né? E também a forma mais direta é o caluniador. Posteriormente, então, o invejoso que se alegra quando consegue obter o fim que ele intentava, ou seja, quando ele consegue diminuir a glória do próximo, essa então se constitui a filha da inveja, que é chamada de exultação pela adversidade do próximo. Então é quando eu, no meu intento de diminuir a glória do meu próximo, eu consigo fazer isso. Muitas vezes usando a má língua e etc. Então eu fico exultante pela desgraça, pela adversidade do meu próximo. E quando eu não consigo obter o meu propósito como invejoso, acontece a quarta filha da inveja. Ou seja, quando eu não consigo impedir a glória do meu próximo, então eu me entristeço. E aí, essa é a filha da inveja, chamada aflição pela prosperidade do próximo. Essas quatro primeiras filhas são muito importantes, poderíamos falar muito mais coisas sobre elas, mas eu quero me deter mais na última filha, na quinta filha da inveja, que é o ódio. Então, como nós dissemos, essas cinco filhas, eu acredito que das cinco filhas, o ódio é aquele que mais é prejudicial para a comunidade, para a sociedade, para a pessoa, para o outro, para o indivíduo, para a relação com Deus e etc. Quando nós falamos sobre o ódio, nós podemos citar alguns termos hebraicos, também dentro do rabinismo, que falam sobre essa quinta filha da inveja, considerada muitas vezes como lo-tisna. A ideia é não odiarás, ou considerada também como lo-tikom, não buscarás revanche, ou como lo-titor, não manterás rixas. Nos níveis, nas esferas relacionadas ao ódio, nós poderemos falar do ódio no sentido de lotisna, de loticon e lotitor, ou seja, aquela raiva, a revanche e a ideia de rixa. Cada uma dessas, então, sendo uma progressão, né, para
níveis superiores. Primeira delas, a lotisna, não odiarás, é o tipo mais comum, conhecido também como um ódio reativo. Então, alguém é desagradável para mim, ou me submete a algum tipo de sofrimento, então eu imediatamente odeio essa pessoa, fico com raiva dessa pessoa. Só que essa é uma condição passageira, lotisna é uma condição passageira, que equivale a ter o nosso pé sendo pisado, né? A reação, a dor, ela é imediata. A disponibilidade para brigar, para amaldiçoar, para xingar aquele que me pisou. Mas com o passar da dor e do desconforto, esse ódio, esse desprezo para quem me causou esse sofrimento, vai então diminuindo, vai arrefecendo. Então, por exemplo, dependendo inclusive da reação de desculpa, a pessoa pisou no meu pé e me pediu desculpa, ou a identificação com a nossa dor, né? Ou o simples reconhecimento do erro, dizer eu errei, né? Ou a expressão de não ter intenção por trás, né? O infrator não está tinha intenção de nos magoar, de nos prejudicar, só isso já consegue não só eliminar o ódio, como também consegue até reverter esse ódio numa troca de cortesias. Então, esse primeiro nível de ódio, lotisna, é o nível mais comum, esse ódio reativo, e é um ódio também que vai passar quando a situação de desconforto passar, quando alguém pedir desculpa, ou mesmo quando alguém reconhece o erro ou expressa que não tinha a intenção de nos prejudicar. Mas, posteriormente, nós temos Loticon. Loticon já entra no nível de ódio relacionado à revanche. Quando a reação do infrator não é de identificação, então o ódio não é passageiro e ele cria uma situação de revanche. Então, quando aquele que me prejudicou, que me criou uma raiva em relação a ele, quando ele não se identifica com essa situação da minha dor, isso então se torna uma situação de revanche. Olha, como é que nós podemos definir uma revanche? Ou um ódio nesse sentido de revanche? Imagina que alguém pede para o seu vizinho um martelo. E o vizinho diz, não, não vou te emprestar o meu martelo. No dia seguinte, quem negou o martelo, né, pede emprestado o serrote. Então agora ele chega no vizinho e vai falar, ô vizinho, me empresta o serrote. E o vizinho então vai dizer que não vai emprestar o serrote, assim como ele não emprestou para ele o martelo. Esse é um comportamento considerado de revanche, ou seja, eu não vou te emprestar isso, porque ontem você não me emprestou aquilo. Então eu estou numa relação de ódio chamada de revanche. O limite da revanche está na retribuição, na vingança, que se torna patente quando não existe uma razão verdadeira para recusar-se o empréstimo. Então, por isso, a revanche é uma das formas de conservação do ódio. Eu fico esperando condições para retribuir, para vingar o que você me fez. Ora, e aí nós chegamos na ideia de rixa, né? Lo titor. Como eu definir uma rixa? Vamos usar o mesmo exemplo, então, de uma outra maneira. Imagine que alguém peça a outro, um vizinho, um serrote. E o vizinho fala, não, eu não vou te emprestar o serrote, não. No dia seguinte, então, esse vizinho que negou o serrote vai pedir para você emprestar o martelo. E aí você vai dar a ele essa resposta. Aqui está o martelo. Eu não sou como você que não me emprestou o serrote. Ou seja, esse comportamento é considerado como estabelecer uma rixa. Enquanto a revanche busca uma descarga de ódio imediata, né? Eu estou querendo me vingar, a rixa ela tende a prolongar esse período de manutenção de ódio. Então eu coloco, quando eu reajo numa situação de rixa, eu reajo com ar de superioridade a esse pedido de empréstimo, por exemplo, de quem me negou anteriormente alguma coisa. O que eu consigo, então, na realidade, é ampliar essa dimensão do conflito. Primeiro, porque quando alguém concede um empréstimo com o ódio expresso na frase eu não sou como você, por isso que eu vou te emprestar, ele está evidenciando o desejo de ainda buscar vingança, em um outro momento, de uma outra forma. Da mesma maneira, aquele que recebe o empréstimo amplia também o seu ódio. Então, a situação de rixa, ela cria agora um ódio contrário, porque essa pessoa sente que ela foi admoestada, não apenas na sua possível mesquinharia, mas também como indivíduo.
Então, o seu conflito passa do nível de ter um pedido recusado ao nível de se sentir inferiorizado como ser humano. Ou seja, eu disse para ele: eu vou te emprestar porque eu não sou igual a você. Então, se estabelece um processo generalizado de ódio na busca de punir o outro, né? Com o tempo, com a razão ou as circunstâncias do ódio, elas são esquecidas e permanece apenas a rixa. A rixa permanece. Por isso, os rabinos, especialmente na ética dos ancestrais, eles falam de 4 disposições da raiva. Então, eu estou fazendo uma espécie de mix aqui com as ideias rabínicas e as ideias de Tomás de Aquino também, para a gente se aprofundar nessa compreensão da inveja. E falando sobre essa filha da inveja, o ódio, os rabinos falam de disposições da raiva. Eles falam de 4 indivíduos. Primeiro, aquele indivíduo que é fácil de provocar e também fácil de apaziguar, ou seja, o negativo é neutralizado com o positivo. Eles chamam esse indivíduo de nada. Ele é um nada porque ele vive criando problemas para si mesmo. E depois facilmente se desvencilha desses problemas. Então ele cria problemas que depois são fáceis de serem resolvidos. O seu rancor é pequeno, mas a sua perda de tempo e a energia gastas em relação a puxar esses pequenos problemas para si, elas são próprias de quem é carregado, de quem é arrastado pela vida. Então, os rabinos chamam esse indivíduo que é fácil de ser provocado e fácil de ser apaziguado de nada. Depois, eles falam de um indivíduo que é difícil de ser provocado e também difícil de ser apaziguado. Esse indivíduo é o tolo. O positivo é neutralizado com o negativo. Então, para o tolo, é muito difícil ele ser provocado, mas também é muito difícil ele ser apaziguado. Ele entende que não devemos nos submeter à provocação com facilidade. Ele tem a impressão de já ter formulado no seu interior uma postura onde ele percebe que não existem muitas situações na vida que possam provocá-lo. O problema é que ele compreende apenas parcialmente esse esforço a que se submete para não se deixar afetar. Então, é uma espécie de reprimido na sua educação, alguém prisioneiro dos seus impulsos, prisioneiro da sua ética. Aparentemente você acha que ele é um sábio, mas ele é um tolo, porque ele não discute, teoriza, mas ele não consegue viver o que aparentemente sabe e acredita. Eles falam, em terceiro lugar, daquele que é facilmente provocado e dificilmente apaziguado. Esse é o perverso. Ele se perde nesse pantanal, nesse pântano do rancor. Um rancor, primeiro, na ordem física, que é imediatista, ou seja, o perverso ele expressa o seu ódio com ferocidade, mas ele é mais liberado essa descarga feroz de ódio, ele recobre o equilíbrio. O perverso, na ordem mental, ele arquiteta a vingança, né? Seja por meio da comparação, seja por meio da autojustificação. Na ordem afetiva, isso pode redundar numa arrogância, né? Ou na conservação do ódio por longos períodos, até por toda a vida desse indivíduo. E por fim, na ordem espiritual do perverso, diz respeito à infiltração nele de todas as dimensões, na sua alma, na sua personalidade, tornando esse indivíduo uma pessoa amarrada em questões de ódio, de rancor, de rixa, de uma geração a outra. Aqui nós vemos muitas vezes os problemas familiares, que às vezes se arrastam de pais para filhos, de filhos para netos, de netos para bisnetos, ou seja, rixas familiares dentro e fora da igreja que se arrastam por situações de ódio, porque as pessoas estão nesse nível de serem considerados como perversos, facilmente provocados e dificilmente apaziguados. Existem várias situações assim também que nós muitas vezes conhecemos. Por fim, nós temos o sábio, que é aquele que é difícil de ser provocado e fácil de ser apaziguado. Então é alguém que não cria rixa ou ódio com facilidade, né? É difícil de ser provocado esse indivíduo. E por outro lado, ele perdoa fácil
ele abandona essas questões de rixa, ele é apaziguado, né, amansado mais rapidamente. Porque o sábio ele tem uma leitura profunda da realidade, que por si só torna difícil a provocação e também dá ao sábio a capacidade de rapidamente se ajustar às situações da vida e também de se controlar com facilidade. Ora, dito isso, então, existirá algum antídoto contra a inveja? De, de tudo que nós falamos nessas duas aulas, né? Tanto nas filhas da inveja em si, quanto as suas filhas, será que tem algum antídoto? À primeira vista, pode parecer que para esse veneno não existe remédio que seja eficaz. Um santo chamado São Beda disse: pode-se ocultar o veneno da inveja, mas é difícil fazê-lo desaparecer. Mas eu creio que existem alguns antídotos contra a inveja. E eu quero concluir trazendo à luz esses antídotos. O primeiro deles é a prática do amor ao próximo. Amar uns aos outros, amar o seu próximo, amar os seus inimigos, na verdade, essa grande máxima do cristianismo é algo que de fato é antídoto, é cura para quaisquer tipos de problemas. Essa virtude se opõe diretamente ao vício da inveja. Por isso, o apóstolo Paulo afirma que o amor não arde em ciúmes. Quando nós amamos o nosso próximo, quando nós amamos mesmo os nossos indivíduos, nós os quebramos de tal maneira e apresentamos-lhes o evangelho de Jesus de tal maneira que isso os constrange, que isso os joga para baixo, que isso os desmonta, que isso os desconstrói. Portanto, eu acredito que amar ao próximo é um dos antídotos importantes para a questão da inveja, praticar o amor do próximo. Segundo, meditar de forma reflexiva de que as qualidades do meu próximo não diminuem as minhas qualidades. Pelo contrário, as qualidades do meu próximo são incentivo para mim, para que eu possa imitá-los. Muitas pessoas, o que acontece? As qualidades do outro são para eles problemas. Eu preciso fazer uma reflexão, uma meditação e que me possibilite essa compreensão de que as qualidades do outro, as qualidades do meu semelhante, elas não diminuem as minhas qualidades. Eu tenho qualidades, você tem qualidades. E as qualidades que você tem, elas devem me incentivar. E as qualidades que eu tenho devem incentivar você, para que nós sejamos imitadores uns dos outros. E juntos imitemos a Jesus Cristo. Terceiro lugar, ainda falando desse antídoto, em vez de nos entristecermos, como Paulo escreve, nós devemos nos regozijar da superioridade dos nossos irmãos. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 12, os versos 15 e 16, Paulo diz o seguinte: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Ou seja, em vez de a gente se entristecer, nós precisamos nos regozijar com a superioridade dos nossos irmãos. Assim, Paulo diz: eu me alegro, eu choro. Então, essa superioridade, ela contribui para o bem comum e até mesmo para o nosso bem em particular. Muitas vezes o que nós fazemos é o inverso, a inveja faz o inverso. Ela vai se alegrar quando aquelas pessoas estão chorando. E eu vou chorar quando eles estão alegres. Diferente é o que a Escritura nos ordena. Alegrai-vos com os que se alegram. Ou seja, quando o meu irmão estiver alegre, quando ele conquistou alguma coisa, ou recebeu alguma coisa, ou foi abençoado por Deus, eu devo me alegrar com ele. Assim, quando ele chorar, eu devo chorar com ele. E isso contribui para a minha própria vida.
Quarto lugar, como nós temos falado, o que se contrapõe à inveja é a gratidão. Gratidão por aquilo que Deus me deu, por aquilo que Deus me dá, por aquilo que Deus me dará. Uma pessoa invejosa, particularmente, é alguém que está dizendo: eu não estou satisfeito com aquilo que Deus me deu, com aquilo que Deus está me dando. Eu não sou agradecido. Eu não posso louvar a Deus por aquilo que Ele me deu, porque Ele deu mais para o meu irmão. Portanto, a gratidão a Deus por aquilo que Ele nos dá é um antídoto muito importante contra a inveja. É olhar para um outro que tem um carro melhor do que o meu, mas olhar para o meu carro e dizer: Deus, eu te agradeço porque eu tenho esse carro aqui, porque esse é o que o Senhor me deu. Não porque eu quero aquele, mas porque esse é o que o Senhor me deu. Então, essa é a gratidão por aquilo que Deus nos dá. Não é esperar por aquilo que Deus vai me dar para depois eu ser grato. As pessoas, muitas pessoas vivem assim, numa perspectiva de serem abençoadas quando receberem isso, aquilo, outro. Nós precisamos sair disso e compreender que nós já somos abençoados por aquilo que já temos, por aquilo que Deus já nos tem dado. Por fim, a questão da admiração. Admirar é lançar um olhar consciente para aquilo que é superior, é ficar maravilhado com a obra da graça de Deus atuando na alma do outro, é louvar a Deus que se manifesta naquela criatura. Esse admirar ele consiste num desapegar-se de si mesmo. Ele está ligado à capacidade de reconhecer de que nós não temos direito de nada. Porque, como o próprio apóstolo Paulo diz aos 1 Coríntios, capítulo 4, verso 7, o que é que você possui que você não tenha recebido? Então, invejar é lançar um olhar negativo para aquilo que se considera superior, enquanto a admiração é um olhar benévolo, bondoso e enlevado para aquilo que é excelente. Mesmo a filosofia pagã reconhece isso em Aristóteles, que afirmava o começo de todos os saberes é a admiração. E muitas vezes nós não reconhecemos. Admirar, lançar esse olhar e ficar maravilhado como Deus tem sido bom para com o meu irmão. E aí eu consigo admirá-lo. Que Deus possa nos conduzir a essa percepção, que Deus possa gerar em nós essas 5 coisas que são importantes para lutarmos contra a inveja nossa de cada dia. Eu espero que Deus tenha te abençoado. Na próxima quarta-feira, então, resumiremos esse assunto e traremos uma conclusão, olhando numa perspectiva aí dos vícios e das virtudes, para que nós possamos cada dia sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Deus abençoe você. Tenha uma ótima semana. Até o nosso próximo encontro.